Boa noite, igreja, graças e paz do Senhor, amém? Que grande alegria, irmãos, estar aqui. Primeiramente, antes de tudo, alegria por estar aqui com vocês, pela ocasião especial desse aniversário, dessa data festiva de vocês. A gratidão dos irmãos terem convidado a gente aqui para virmos adorar ao Senhor junto a vocês. Quando a gente teve aqui tempo dos visitantes, eu e a Kelly, a gente nem se levantou porque a gente já veio aqui umas 2, 3 vezes, então assim, a gente já se sente da casa, tá certo? A gente foi também ao acampamento com a juventude, com a igreja, em fevereiro do ano passado, tempo muito especial, então assim, pelo carinho que a gente tem com o Bruno e com a Daísa, com as meninas, já nos sentimos parte aqui da igreja com vocês. É muito bom também vir participar de um aniversário de igreja, da igreja de vocês, da igreja que o Senhor tem feito vocês serem em Cristo, não é? Eu gosto sempre de pensar que quando uma igreja local comprometida com Jesus, ela está fazendo aniversário, Deus está em festa conosco, porque Deus, ele é a principal figura, né? Da nossa história, da nossa vida em Cristo, não é? Deus, ele é aquele que nos permite viver em Cristo todas as coisas. Ele que nos reúne em igreja, nos faz sermos igreja, e Deus se alegra, por mais que Ele seja o Senhor do exército, o Senhor do universo grandioso, gigantesco, majestoso que é, Ele está aqui cultuando com a gente, Ele está aqui festejando 30 anos com essa igreja, pode ter certeza. E é muito bom participar da festa de Deus, participar da alegria do Senhor que nos estabelece como igreja, como povo dEle. E parabéns para vocês. Eu não sei se você pensa assim. A gente costuma comemorar aniversário, a gente comemora aniversário de casamento, a gente às vezes comemora um tempo que a gente está numa empresa, a gente pensa num tempo que a gente está numa igreja, mas o aniversário de uma igreja é aniversário daqueles que compõem a igreja. A igreja, ela nunca é um prédio, uma estrutura, uma organização nos detalhes administrativos, corporativos, talvez a gente poderia dizer, daquilo que é a estrutura social, mas a igreja, ela é o povo de Deus junto, o povo de Deus se unido, o povo de Deus que se reúne para celebrar Jesus Cristo, a salvação que nós recebemos do nosso Deus na pessoa de Cristo. E se a igreja faz aniversário, talvez alguns aqui, então, como o irmão Luiz, outros mais, aí o pessoal ali do fundinho, ali estão aqui nesses 30 anos, né? Que coisa boa. Talvez você tenha feito parte desses últimos 5 anos, não importa, você é parte dessa história, dessa igreja. Você faz aniversário porque você é corpo de Cristo. Você faz parte da igreja local que Deus plantou, estabeleceu nesse lugar. E é um parabéns para você também. Tá certo? Venho aqui com a Kelly minha esposa. Também tem estado com a gente sempre nessas oportunidades. E é muito bom nós participamos desse momento aqui. Tá bom? Feche os seus olhos nesse instante. Vamos orar, vamos falar com Deus pela ocasião dele conosco, com a sua palavra. Pai, nós agradecemos porque nesse instante o Senhor já nos deu ocasião aqui da gente louvar o Teu nome com letras tão profundas, tão maravilhosas, que contam sobre Jesus, que contam do Seu amor pelas nossas vidas por meio de Cristo Jesus. Vivendo igreja, vivendo povo Teu que se ajunta para adorar, para celebrar, pelos dias comuns, por cada dia de crescimento, mas povo do Senhor que celebra ciclos, anos, aniversários também como povo do Senhor, como igreja, ó Pai, do Teu coração. E assim, nessa alegria que nós estamos aqui, Senhor Deus, nessa noite de festa com o Senhor, por mais esse ano que o Senhor tem acrescentado a essa amada e especial igreja, essa casa do Senhor que o Senhor estabeleceu nesse lugar. Nós agradecemos, ó Deus, porque o Senhor nos reuniu aqui para isso. E nós pedimos a Tua bênção e a direção total do Teu Espírito sobre esse momento em que vamos à Tua palavra, que vamos refletir. Esse é o momento profundo do Senhor para conosco. Então continue a falar ao meu coração, continue a ministrar a minha vida e por meio da minha vida me abençoe para poder servir com eficácia, Senhor Deus, nesse tempo que é do Senhor para com o Teu povo. É assim que nós oramos e por tudo isso te pedimos desde já. No nome santo de Jesus nós oramos ao Senhor. Amém. Irmãos, o assunto do final de semana é uma igreja autêntica e é muito bom a gente se reunir aqui para esse tema, para esse assunto. O pastor Bruno compartilhou comigo que vocês têm vivido um ano em torno desse tipo de conversa, não é? Vocês já pensaram num acampamento sobre
a vida cristã autêntica. Vocês têm olhado a trajetória da igreja também por meio da exposição em Atos, e tudo isso conta sobre a igreja, não é? Tem feito parte do dia a dia de vocês. E eu acho tudo isso um momento especial para com vocês, porque esse é um tema de extremo valor, entre tantos outros que como igreja, como comunidade do Senhor, a gente pode aproveitar. Tanto para a igreja batista em Calcaia do Alto, como qualquer outra igreja que seja a igreja comprometida com o Senhor Jesus, tá? Tudo isso porque, assim, nós vivemos em dias em que nós estamos muito tumultuados e cheios de muitas coisas. É um mundo plural, é um mundo da informação, é um mundo dos dados, é um mundo das muitas vertentes, muita tecnologia vindo para lá e para cá. Nós estamos, todos nós, dos menores que estão aprendendo a pegar no celular, a todos nós, demais outras gerações, muito expostos a muita informação. E isso tudo gera para todos nós tantas possibilidades, tantas opções. E se por um lado é interessante a gente pensar em opções e possibilidades, por um outro lado nós precisamos tomar muito cuidado, porque tanta opção pode também representar ser muita distração para todos nós. E esse é o grande desafio que nós temos nesses dias, não é? Se perder em meio a tanta opção, se perder em meio a tanta possibilidade, porque é a grande dificuldade da influência que sempre vai acontecer de uma forma explícita, às vezes, mas muitas vezes implícita, sutil, coisas que nem sempre nós estamos distinguindo como está acontecendo, da maneira que está acontecendo. E diante de tantas opções, às vezes a gente vai se deparar com essa realidade que às vezes vai nos sequestrar, nos roubar do real caminho que a gente deve de fato trilhar, não é? Em meio a tudo isso, a dificuldade para a igreja desse nosso tempo é a de justamente entender sobre real caminho, a forma correta de igreja que nós devemos ser. Porque hoje em dia, justamente por conta da nossa realidade urbana, metropolitana, da informação que vai e que vem, às vezes isso não é físico, mas isso está nas nossas telas, nos muitos meios dos quais a gente se comunica. Nós temos tantas formas, múltiplas opções de ser igreja. A gente sai aqui da igreja, a gente vai acessar o nosso celular, a gente vai ver um canal, a gente vai ver grupos de louvores, a gente vai ver o pessoal que está pregando, gente que está fazendo corte, a gente vai ver podcast, a gente vai ver uma série de informação sobre o reino de Deus, sobre a experiência e vivência de ser igreja, que é muito vasta, é muito farta, é muito ampla. Jeitos diferentes, linguagens diferentes, e nesse cardápio, às vezes é muito perigoso a gente entender, ou começar a compreender o reino de Deus como algo que assim pode ser muitas possibilidades. É uma questão meio de mercado, você encontrar o segmento, o nicho, o perfil de igreja que você gosta e falar assim, está aqui a igreja que eu vou viver, que eu vou experimentar, e por aí vai, não é? Mas isso é algo que a gente precisa tomar muito cuidado, porque quando a gente vai estudar e se aprofundar na palavra de Deus, a gente vai ver que viver e ser igreja não é algo do qual foi deixado para a gente simplesmente como uma folha em branco, a partir da qual cada um de nós vai experimentar, vai criar, vai construir um jeito de ser igreja. Cada um vai ter o seu próprio jeito, cada um vai fazer de uma forma e vai ficar tudo certo. Não é sobre isso, um projeto livre do qual nós podemos simplesmente sair criando coisas, fazendo coisas, alternando caminhos, inventando, reinventando possibilidades. Mas, na verdade, a Bíblia ela vai sinalizar para a gente que há um real, um verdadeiro jeito de se experimentar a igreja. Tem-se uma caracterização de experimentar a igreja. E a igreja que pretende e deseja ser biblicamente autêntica, tem a ver com esse nosso assunto, com esse nosso tema, ela precisa ser fiel a esta caracterização que a Bíblia aponta. A Bíblia não deixa em aberto sobre muitas possibilidades, muitos jeitos de ser, viver, fazer igreja. Não, existem bases que a Bíblia vai deixar claro para a gente. E a nossa medida de autenticidade, segundo a Bíblia, vai ter a ver em como nós estamos atendendo tudo isso. Como nós estamos vivendo tudo isso, que segundo o que a Bíblia aponta. É nesse caminho que nós vamos
continuar falando sobre esse assunto nesse final de semana, ao longo do ano com vocês, não é? Autenticidade tem a ver com fidelidade aos princípios, sobre ser fiel aos princípios. E o que são princípios? Princípios são crenças fundamentais que dão base ao nosso pensamento, à nossa mentalidade. Não importa o assunto, não importa o tema, não importa a conversa, tudo que você pensa, tudo que é uma articulação mental, um pensamento seu, ele parte de bases, ele parte de princípios, fontes da onde tudo começa. Pode ser uma compreensão sobre um dado assunto, sobre algo que está acontecendo no mundo, tudo vai vir de elementos iniciais que fazem parte do teu pensamento. E na medida em que eles se harmonizam na sua mente, eles vão vir para fora. Depois que os pensamentos acontecem na nossa mente, eles vão vir para fora em formas de discurso, de fala, eles vão vir para fora em formas de atitudes, eles vão vir para fora na forma de decisões, na forma de comportamento. Quando nós falamos de comportamento, decisões, atitudes, falas, discurso, nós estamos falando da parte de fora, da parte exterior. Mas tudo isso tem uma parte anterior, que é interior para todos nós, que tem a ver com esse aspecto do pensamento. E todo pensamento ele é construído, pautado em princípios. Se nós estamos falando que a partir da Bíblia, então, há uma caracterização prevista para ser igreja, um jeito, uma forma correta, adequada de ser igreja, nós precisamos nos lembrar que haverão princípios para essa forma de ser igreja. Uma mentalidade de como experimentar a igreja, viver a igreja. E é isso que vai nos convergir na ideia de uma igreja que é biblicamente autêntica, que é o grande desafio para a Igreja Batista Calcaia do Alto, para a Igreja Batista Moriá, para as igrejas do Senhor que estão pelo mundo. É sendo fiéis a esses princípios, a essa mentalidade bíblica, que encontraremos a autenticidade. Que seremos autênticos, como igreja, como povo, como filhos de Deus, e em tudo isso aí, tá certo? Então convido você a abrir a sua Bíblia, nós vamos ler aqui 3 textos bíblicos, e nós olharemos nos 3 que se conversarão dentro daquilo que a gente vai abordar. Tá? Mateus 16, peço que você abra comigo, nós vamos ler um texto conhecido. Os 3 textos, na verdade, eles são muito conhecidos, mas a gente vai perceber eles todos dentro daquilo que nós estamos aproveitando dentro de uma igreja autêntica. Tá? Mateus 16, nós vamos ler dos capítulos 13 até o 20. É aquele trecho famoso que fala sobre a confissão de Pedro, quando Jesus pergunta a ele sobre quem ele próprio seria. O texto vai dizer assim, acompanhe comigo na NVI, tá? A leitura que eu faço. Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, ele perguntou aos seus discípulos: quem os outros dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam: olha, alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e outros Jeremias ou um dos profetas. E vocês? Perguntou Jesus. Quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus: feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isso não foi revelado a você por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. E eu digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la. Eu darei a você as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Então advertiu a seus discípulos que não contassem a ninguém que ele era o Cristo. Folhei um pouco para frente, nós vamos agora para Mateus 28, reler o final desse capítulo que fala sobre aquela conhecida passagem da grande comissão. Mateus 28, nós vamos ler dos versículos 18 até o 20. Mateus 28, versículos 18 a 20, que vai dizer assim: então Jesus aproximou-se deles, dos discípulos, e disse: foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra.
Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu ordenei a vocês. E eu estarei sempre com vocês, até o fim dos tempos. Vamos reler ainda para finalizar nossa leitura bíblica aqui. Atos 2, finalzinho do capítulo, a gente lê esse trecho tão conhecido também de todos nós, que fala sobre a comunhão dos primeiros cristãos. Atos 2, de 42 até o 47, que na NVI diz assim: Então se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo. Partiam o pão em casa e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Eu trouxe essas 3 leituras aqui, nós olharemos as 3 no conjunto, porque elas nos ajudarão a entender esse caminho de nos aprofundar nessa visão sobre uma igreja autêntica. Mateus 16, ele está falando sobre um momento em que Jesus pergunta aos seus discípulos assim: o que o povo está dizendo quem eu sou afinal? As pessoas estavam assistindo, vendo Jesus, vendo seu ministério, vendo coisas especiais, profundas, impactantes acontecendo, mas a pergunta de Jesus é para os seus discípulos: o que o povo está falando que na verdade eu sou? E vieram as respostas, e as respostas das pessoas não retratavam que Jesus não era qualquer um. Porque quando eles começam a dizer que Jesus é João Batista, Elias, Jeremias ou os profetas, todos esses, eles eram pessoas da maior estima, do maior valor para as pessoas. Tanto Jeremias como profeta, ou sendo um dos profetas, ou Elias, eram pessoas respeitadíssimas, imagens, tipos desses homens que foram tão marcantes na história do povo de Deus. E não eram menções qualquer, a gente pode entender assim. Mas Jesus nesse instante ele para e diz assim: mas e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? E Pedro, logo de início, gostava de responder sempre, ele vem com a melhor resposta, a resposta correta quando ele diz: olha, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Quando Pedro diz isso a Jesus, Pedro está dizendo assim: olha, você não é simplesmente alguém de tão grande importância entre outros que a gente tem imagens, ideias, tipos na mente para se lembrar, mas você é o principal. Cristo, ele é a palavra grega para Messias. Pedro está dizendo assim: de todos os homens do qual a nossa nação, do que o nosso povo aguardou, esperou desde o princípio, desde a promessa de quando a queda aconteceu e Deus já veio ali dizer que aconteceria, você é o principal, você é o Cristo, o Messias, o Filho de Deus. O Deus vivo, ele enviou o Messias é você, o Messias é tu, não é? E a partir disso, Pedro ele reconhece Jesus como o Messias na sua fala. Pedro ele aponta o Deus vivo, aponta a divindade de Jesus como parte dessa história, de um Deus que é vivo, real, e Jesus vem dizer: bem-aventurado Simão, a você foi revelado pelo Pai tudo isso. Você é Pedro. E aí Jesus vai ter uma frase, não é? Isso aqui a gente não vai aprofundar essa passagem é riquíssima, nós não vamos a todos os detalhes dela. Mas aqui Jesus usa o nome grego de Pedro, que significava pedra, para fazer um trocadilho, uma coisa que no texto do original da Bíblia do Novo Testamento tinham muitas coisas do tipo. Jesus usava muito disso em muitas ocasiões. Jesus vai dizer: olha, tu és Pedro, tu és pedra, e sobre essa pedra, não é sobre o Pedro que é a pedra que Jesus referenciou ali, sobre essa pedra, sobre essa afirmativa, essa afirmação, eu edificarei a minha igreja.
que Jesus está dizendo aqui? Olha, sobre essa ideia, sobre o que essa frase representa, é sobre isso que eu vou edificar a minha igreja. Em outras palavras, Jesus está dizendo assim, é sobre Cristo, o Messias, o Filho de Deus, em que a igreja vai vir. A igreja vai ter tudo a ver com o Messias, vai ter tudo a ver comigo, vai ter tudo a ver com o Filho de Deus. A igreja vem a partir do Filho de Deus. Tá? Então a gente vê nessa primeira menção, desse texto que nós vimos, Jesus dizendo que a igreja que haveria de vir, que haveria de evoluir, que haveria de crescer, ela não era algo solto pelo mundo, algo sem propósito, algo aleatório. Mas ela tem um dono, nós vamos ver. Esse dono, esse mentor, esse formador, esse construtor, esse edificador da igreja é Jesus Cristo. Tá? A partir disso a gente já começa a olhar esse texto aqui junto com os outros. Em Mateus 28, 18 a 20, nós vemos então Jesus começando, nesse texto que nós lemos, dizendo assim, foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Foi dada a autoridade a Jesus pelo Pai, porque Jesus, ele foi obediente até a morte de cruz. Jesus obedeceu até o fim. E Jesus, ele foi para a cruz expiar os nossos pecados, mas ele foi para lá como o Cordeiro puro e santo de Deus. Jesus morreu, mas ele não merecia a morte porque ele não pecou. O salário do pecado é a morte, mas Jesus não pecou. Mas ele morreu entregando a sua vida para morrer a morte que era minha e sua, nossa, de todos que creem nele. Mas Deus, ele desvia a sua ira por meio da morte de Jesus, mas Deus ressuscita Jesus, Deus dá vitória a Jesus por meio da ressurreição do Filho. E o faz soberano, e concede a ele autoridade acima dos céus, na terra, sobre todas as coisas. E é a partir disso que Jesus vem dar o chamamento, a comissão para os seus discípulos. Porque só pode dar ordens quem tem divisa, quem tem autoridade para dar ordens. É assim que Jesus começa esse trecho que a gente vê. Então assim, Jesus diz, olha, eu tenho autoridade, eu vou convocar vocês, não é qualquer um que está convocando. Eu estou convocando porque essa autoridade me foi dada para que eu convocasse vocês. E a comissão que Jesus coloca é, vão e façam discípulos de todas as nações. Jesus está falando sobre o avanço do reino. A gente vai ver no Evangelho que tempos antes, Jesus enviou 12 discípulos. Jesus enviou 72 discípulos. Mas Jesus enviava aos do reino da nação de Israel. Agora, a partir da obra do Filho, é para todo aquele que nele crê, não é uma história particularizada com Israel. Então Jesus diz, vão e façam discípulos de todas as nações. Os gentios, agora os não israelitas, os não judeus, eles fazem parte dessa trajetória. Façam discípulos não de vocês, mas façam discípulos meus por meio da vida de vocês. Batizando-os, confirmando-os, consolidando-os, ensinando-os a obedecer tudo o que eu ensinei a vocês. Eu ensinei a vocês e agora vocês ensinem a eles aquilo que eu ensinei a vocês. Vocês vão transmitir, vocês vão passar adiante. Eu fiz de vocês meus discípulos, vocês são meus discípulos e farão novos discípulos por meio da vida de vocês, mas são discípulos que são os meus. Ensinem-os a obedecer e contem com a minha presença, porque eu vou estar com vocês até a consumação dos séculos. Tá? É Jesus dizendo, olha, vão e façam discípulos, sigam adiante nessa história. E o Atos, trecho de Atos que nós olhamos, é aquele trecho que fala em que, após a ida de Jesus para os céus, os discípulos aguardam o Espírito Santo em Jerusalém, como Jesus falou para eles aguardarem. Eles ficam ali em torno de 10 dias aguardando esse momento. Eles estão ali e a partir daquele momento, eles recebem a chegada do Espírito Santo. Pedro, ele prega uma mensagem de uma forma muito contundente, muito intensa, muito forte, de uma maneira muito abrangente, muito impactante para aqueles dias. E a partir disso, a igreja ela vai se consolidando naqueles seus primeiros dias de uma forma muito intensa. Quando a gente lê isso em Atos, parece que foi tudo num final de semana, parece que foi tudo numa semana, não é? Porque está tudo em cadeia, em sequência ali, parece que bateu o estalo, foi um final de semana prolongado e tudo isso saiu acontecendo. Mas não é isso que a gente vê.
Quando nós olhamos em Atos capítulo 1, vai dizer que depois que Jesus foi aos céus, aqueles homens, eles ficaram perseverando em oração juntos. A Bíblia vai dizer no versículo, a partir do versículo 12, indo para o 15, que ali estavam os discípulos, eles escolheram Matias, que ficou no lugar de Judas, haviam ali algumas mulheres, mas ali já haviam 120 pessoas que ficaram perseverando, que ficaram aguardando o momento certo junto dos discípulos ali. Quando chega o Pentecoste, vamos dizer assim, vocês tiveram vigília ontem, né? Vamos pensar um povo, vamos pensar 120 pessoas, um agrupado de pessoas que estão num intensivão de dedicação e foco ao Senhor. Muitos dias orando, muitos dias aguardando. Eles falaram, Jesus disse que vai vir e vamos aguardar, e vai ser avassalador quando vier, então vamos nos preparar para isso. Quando o Espírito Santo vem, aqueles homens estão prontos para receber, para viver tudo aquilo. E é por isso que o capítulo 2 ele é tão impactante em tudo aquilo que ele retrata. E a partir disso, essa experiência do estar junto, do perseverar em oração, do perseverar, mas estar em comunhão. Ali eles estavam fazendo suas refeições juntos, mas eles estavam orando, mas estavam aguardando a providência de Deus, mas o Espírito Santo vem, tudo isso os aquece cada vez mais, e essa comunhão ela é cada vez mais íntima, cada vez mais profunda, cada vez mais gostosa. A igreja aqui de Calcaia do Alto, ela tem um privilégio, né? Por estar em Calcaia do Alto, vocês podem fazer acampamentos de 4 dias, sempre, corriqueiramente, né? Aproveitando o carnaval. E, gente, quando a gente vai para um acampamento, vocês percebem como o terceiro dia ele vai ficando muito bom, não é verdade? Vocês sabem disso como ninguém. Como vai ficando gostoso a experiência de estar junto, de ter momentos de brincadeira, de comunhão, de fazer refeições juntos, de orar juntos, de estudar, de ouvir a palavra, de louvar. Você faz isso pela manhã, você faz isso à noite, primeiro dia, segundo, terceiro dia. Vai suscitando um clima, um ambiente maravilhoso de entrosamento, de envolvimento com uma causa em comum. Vamos pensar que esses homens estão há 10 dias nessa intensificação. Quando vem o Espírito Santo, sabe aquele fervor do primeiro amor, da conversão, do vir ao reino, do experimentar, o contato, a percepção do Espírito dentro de nós? Imaginem esses homens vivendo tudo isso junto ao mesmo tempo, no mesmo dia, na mesma ocasião. Eles estão vivendo algo muito profundo. É por isso que quando o final do capítulo 2 vem contar desse momento que nós estamos lendo aqui, isso aqui é muito fervoroso, isso aqui é muito intenso, e tenso no sentido de bom, de envolvente, de arrebatador para aqueles homens. E é por isso que eles, a partir disso, eles vão querer viver disso cada vez mais, eles vão se dedicar, eles vão pensar assim, não importa o que vai ser daqui pela frente, nós vamos preservar o máximo desse estilo de vida a ser vivido, porque isso é bom, porque isso é abençoador, porque isso nos marcou nesses dias e nós vamos querer muito mais disso. É por isso que para eles é tão natural. A gente vê esse texto, creio que para você também, como é para mim, ele sempre nos desafia, sempre fala assim, puxa, coisa boa esse pessoal está vivendo aqui, que algo tremendo, e a partir disso eles querem viver mais disso, e a partir disso a igreja vai se desenrolar, segundo o que vocês têm estudado aqui nesse ano, inclusive também, tá? Então, é disso que a gente percebe e observa desse texto que nós lemos aqui também, tá? Vamos trazer alguns pontos para a gente tirar proveito para nós dentro do tema e da nossa noite aqui também. Primeira ideia que eu quero destacar aqui para a gente olhar é sobre a igreja biblicamente autêntica é aquela que tem o dono certo. Porque falar sobre uma igreja autêntica, eu vejo grande valor a gente sempre entender esse radical, essa ideia do bíblico estar atrelado, porque você pode ser uma igreja sobre uma outra configuração autêntica dentro daquilo que esta igreja se propõe a ser. Aqui nós estamos falando da igreja segundo a ótica bíblica, e a igreja biblicamente autêntica é aquela que tem o dono certo, e o dono dela, o dono da igreja bíblica é Jesus Cristo e ninguém mais. Porque é Jesus que disse, edificarei a minha igreja, edificarei sobre mim, edificarei sobre quem eu sou, sobre o que eu entendo para a igreja, sobre o que eu acho que a igreja deva ser.
Nós vamos ver em Efésios, nós vamos ver na primeira de Pedro, nós vamos ver em próprio Evangelho de Mateus também, trazendo essa ideia da pedra angular. Naquele tempo, a ideia de um fundamento para uma construção se pautava de uma pedra principal. Essa pedra norteava toda a construção, uma pedra na ideia do alicerce que nós temos hoje para as nossas edificações comuns. A ideia do que Jesus está dizendo é: eu sou a pedra principal, quem eu sou, o Filho de Deus, o Redentor, o Filho enviado para redimir o homem da sua condição e trazê-lo de volta para Deus, para a presença de Deus. Tudo isso, uma vez que aconteça na vida daquele que crê, ele vai vir experimentar a igreja. Ele vai vir experimentar o reino. E o reino é esse algo do qual você experimenta junto de outras pessoas que estão experimentando a mesma história que você está experimentando. Mas ele é o dono, é conforme ele, não é? É por isso que ele diz que edificaria a sua igreja com base nele, em quem ele é. Tá? Isso aqui são bases muito claras para a gente pensar sobre como a igreja deve ser. Porque a igreja, ela deve ser sobre Jesus, sobre quem Jesus é, sobre quem ele é, como ele é. A igreja genuína, a igreja verdadeira, a igreja bíblica, é essa igreja que vai ser de Jesus e não simplesmente por frase de efeito. Talvez você já tenha ouvido isso, como eu já ouvi, sobre muitas igrejas. A igreja de Jesus. Alguns usam isso, já vi, como slogan, como uma ideia, igreja de Jesus. Isso soa bonito, isso soa agradável, mas mais do que uma ideia colocada, a igreja, a real igreja genuína é essa igreja que entende que ela tem um dono e ela precisa ter tudo a ver com o seu dono, porque ele é aquele a quem essa igreja pertence, e nós precisamos pensar nisso. Porque existe a igreja de Jesus e existe as outras igrejas que não são de Jesus. Quando nós falamos sobre igrejas que não são de Jesus, eu não estou pretendendo dizer sobre outras religiões, sobre outros agrupamentos. Eu estou dizendo de gente que, de alguma certa forma, emula essa ideia de viver igreja, mas Jesus não é o dono dela. Tá? Jesus não é aquele que a detém. Porque quando você vai olhar a história dessa igreja, quando você vai ver as práticas, quando você vai ver as direções, tudo que se vive no âmbito dessa comunidade tem a ver com alguma outra pessoa ou com algumas outras pessoas que não é Jesus Cristo como figura principal. Algumas dessas igrejas colocam o nome de alguém forte, um nome de peso na placa da igreja, na história da igreja, um nome que é celebrado, um nome que é reverenciado, um nome que é pesado na conjuntura dessa igreja. Algumas igrejas fazem isso e fica fácil para a gente identificar quando isso é feito. Mas algumas outras igrejas não fazem isso. Mas elas ainda não estão caminhando e vivendo como uma igreja de Jesus. Porque às vezes é um pastor, às vezes é um líder de uma comunidade, da qual ele quer fazer a igreja ser como ele acha em todos os detalhes do que ela deve ser. Ele não está buscando um caminho de levar a igreja a obedecer, a ser fiel, a ser alinhada, a ser coerente e autêntica segundo o mentor dessa igreja que é Jesus Cristo. Não, ele constrói uma igreja segundo tudo aquilo que ele pensa que essa igreja deve ser. E esses casos são mais complicados. Esse assunto aqui mostra da importância do como a igreja ela deve entender essa relação direta sobre Jesus ser o seu dono. Ser o seu dono do ponto de vista daquele que a dirige, que a conduz, por meio de outros crentes. Por meio de uma liderança dedicada, comprometida com ele, por meio de servos de Deus comprometidos em serem instrumentos dele no efetivar a sua propriedade, a sua condução sobre essa comunidade. Mas isso é algo que destaca para a gente. Quando nós estamos falando de Jesus, nós precisamos nos lembrar enquanto a pessoa que ele é, e enquanto dono da igreja que ele é. E a gente deve se lembrar que Jesus tem um pensamento. Jesus na terra e para além dela, uma vez que ele voltou ao Pai, Jesus tem uma forma de pensar. Jesus tem os seus princípios, princípios dos quais ele viveu, princípios dos quais faz a ver com a sua forma de pensar, o que em Coríntios vai ser chamado de a mente de Cristo. Jesus ele teve isso. Jesus teve uma forma de pensar que orientou seus discursos registrados na palavra de Deus, naquilo que o Evangelho nos trouxe. Jesus tinha uma forma de pensar que orientou as suas atitudes,
que orientou as suas decisões, que orientou o seu comportamento na terra e tudo aquilo que ele fez, que orientou e definiu as suas ordens, as suas instruções, tudo aquilo que ele deixou. Acerca de tudo, Jesus tinha uma forma de pensar. E tudo isso tem a ver sobre tudo que Jesus fez e deixou, e tudo isso tem a ver também sobre como a igreja de Jesus também deve transpirar, buscar em ser o tempo todo. Porque se a igreja ela é de Jesus, a igreja deve pretender ser um espelho de quem Jesus é o tempo todo. Pensar como Jesus pensa, priorizar Jesus em todas as coisas, porque ela tem o dono. E a figura maior a ser preservada, a ser efetivada em todas as ações da igreja, deve representar o seu dono, que é Jesus Cristo. A igreja é autêntica quando ela é fiel em ser igual ao seu dono, quando ela é fiel em pensar e agir como o seu dono, porque ela representa o mesmo. O segundo ponto que eu ainda destaco aqui é: a igreja biblicamente autêntica é aquela que tem um jeito característico de viver igreja, que é o jeito do seu dono, Jesus Cristo. E aqui, à luz daquilo que a gente conhece, aproveita do Evangelho, eu quero lembrar algumas coisas bem interessantes e importantes para a gente. A pergunta que nós devemos fazer é: qual é o jeito de ser e viver igreja segundo Jesus? Qual forma ele pessoalmente implantou, que é válido atemporalmente, em todas as épocas, em todas as situações da história, vale para a gente hoje? Vamos observar Jesus e os discípulos. Jesus na terra, ele começa o seu ministério. Jesus chama 12 homens. Jesus chama 12 homens para construir um edifício? Jesus chama 12 homens para fazer daquilo que os ritos judaicos daquele tempo faziam como disciplina, como liturgia e tudo mais? Não, né? Jesus chama 12 homens para caminhar com ele. Jesus fez desses homens discípulos em que ele era o mestre, a referência, para que eles buscassem ser iguais a eles. Jesus experimentava o convívio com esses discípulos o tempo todo. Jesus estava com eles quando ele estava ensinando, mas Jesus estava fazendo refeições com eles também. Jesus estava vivendo o dia a dia com esses discípulos. Era isso que Jesus estava vivendo. O partir do pão, a dita comunhão, aquilo, o convívio em comum, Jesus chama esses homens para estar com ele o tempo todo. Jesus buscava a Deus e ensinava a buscar a Deus, esses homens a buscarem a Deus com ele o tempo todo. Jesus dava ensino para eles, formando-os e preparando-os. Jesus servia outras pessoas junto deles. Jesus reunia esses homens para que eles servissem pessoas. Algumas coisas só Jesus fazia. Outras coisas eles estavam juntos fazendo em prol daquelas pessoas. Jesus promovia o agir de Deus em meio a eles, com eles, junto a eles. Jesus os mantinha unidos. Unidade era uma preocupação de Jesus para aqueles homens. Tanto é que nós vamos ver, o Evangelho de João mostra Jesus orando, Jesus ensinando sobre unidade, Jesus orando sobre unidade, Jesus os agrupava, Jesus os reunia, Jesus os trazia um propósito só. Eles não deixavam de estar juntos. Eles seguiam juntos alcançando e impactando pessoas para Deus. Isso é Jesus e 12 homens. 12 homens, 12 discípulos caminhando, seguindo com Jesus. Se a gente para pensar e refletir sobre a grande comissão, Jesus disse: olha, vão agora e façam discípulos. Jesus está dizendo: sejam mestres de outros homens, ensinando eles a ser como eu sou. Jesus, ele fala sobre eles construírem uma história real e profunda com esses homens, por meio de um batismo, por meio do professar uma fé, por meio de um assumir uma posição diante do mundo, de não fraquejar, de não retroceder diante disso. Jesus fala sobre isso com eles. Jesus fala sobre ensinem a eles as minhas ordenanças. Mas não apenas ensinem as minhas ordenanças, ensinem eles a obedecer as minhas ordenanças. Não era só saber as ordenanças, mas era saber e obedecer as ordenanças. A grande comissão fala disso, não é?
E Jesus falou, saibam para vocês e repassem adiante a ideia, a compreensão de que eu estou presente junto a vocês, junto a esses novos discípulos. Lá na igreja, algumas vezes nós já passamos por esse tipo de olhar e estudo, e eu sempre digo, a igreja de Atos ela é maravilhosa, mas ela é a continuidade daquilo que Jesus implantou a partir dos discípulos. Porque essa é a primeira igreja de Jesus, é Jesus e os seus 12, os 12 discípulos, não é? A gente se impacta muito com a igreja de Atos, e ela é impactante, segundo aquilo que a gente lê e vocês estão aprofundando, mas ela, de fato, continua aquilo que Jesus começou com homens. Eu acho isso algo muito profundo, muito maravilhoso. Ela é a imagem fiel, a igreja de Atos, ela é a imagem fiel da obediência àquilo que Jesus implantou a partir dele mesmo quando ele estava na terra. Eu acho fantástico quando eu ouço vocês dizendo aqui que o primeiro culto foi feito numa escola. Não é? Não havia um prédio, era só escola, mas a igreja estava lá. Agora há pouco eu disse, parabéns para vocês, não estamos dizendo parabéns para Janelas que estão aqui há alguns bons anos, porque nem elas estão aos 30 anos aqui. Nós estamos dizendo para pessoas que foram redimidas segundo um propósito só, num contexto local, para a glória de Deus. Essa a igreja. A primeira igreja, ela não tinha uma liturgia clara de dia a dia, de locais. Era uma igreja que uma hora estava na Galileia, depois ela estava na Judéia, depois quando precisava ela passava por Samaria. Ela estava fazendo missão, Jesus e os discípulos. Jesus estava ensinando, mas enquanto Jesus estava ensinando, formando homens, ele estava alcançando novas pessoas. Ele estava revelando sinais, maravilhas da parte de Deus. Ele estava agrupando pessoas, comunicando a novos, enquanto os de antes já estavam sendo consolidados e efetivados nessa mesma caminhada. Então é por isso que tudo isso é maravilhoso. O que a gente tinha até a época de Jesus, antes de Jesus chegar? Você tinha os ritos do templo, o templo de Jerusalém, o templo ali na qual onde tudo acontecia, o sistema sacrificial, onde o povo ia para a sua devoção, para as festas anuais e por aí vai. Mas isso era muito limitado, isso era muito estritamente pessoal. Por mais que houvesse as caravanas, o povo viajasse juntos, chegasse ao templo para as festas e tivessem esses encontros coletivos, era algo que cada qual levava o seu sacrifício e tinha um caráter muito individual, íntimo ligado a tudo isso. Quando você olha para a sinagoga ela é resultado da época do exílio, porque lá no exílio, o povo não podia sair da Babilônia para ir até Jerusalém para adorar. É a partir do exílio que começa a acontecer esse lugar de orações, um encontro social para resoluções, mas um lugar também para se estudar a Torá. A sinagoga ela representa isso. Quando Jesus chega, você tem o templo, você tem as sinagogas, mas é a partir de Jesus que ele vai juntar tudo isso, ele vai escalar isso. Ele vai evoluir isso. E tudo isso por quê? Porque agora, a partir desse momento de Jesus, a adoração ela vai ser possível em qualquer lugar, desde que você esteja em espírito e em verdade. Foi o que Jesus disse à samaritana. Se você crê no Filho de Deus, se você é redimido em Cristo, você está no meio de outros crentes, você já representa a igreja junto a eles, Cristo está naquele lugar, e tudo isso evolui de uma forma maravilhosa. A igreja ela é experimentada a partir dali. É isso que Jesus implanta a partir da sua vinda, uma adoração real e sincera em qualquer lugar, não só no templo, mas em qualquer lugar onde existem pessoas salvas pelo mesmo Salvador e conectadas com o mesmo propósito, a gente vai ver. Agora tudo isso com uma coletividade, com um comunitário muito aquecido, porque existe um só Espírito que habita todos os corações daqueles que creem. E isso vai criar uma linguagem, vai criar uma sintonia, algo que a gente fala, a chamada comunhão, que você não precisa de um prédio, você não precisa de um lugar específico, você não precisa de passos humanos para que isso aconteça, mas você precisa de gente propositada dentro da mesma visão. E é isso que Jesus está implantando a partir dele e dos seus discípulos. E a beleza de Atos é a gente ver que como eles, aqui em Atos 2, em meio aos seus próprios desafios, porque eles foram desafiados, eles eram humanos, eles eram de carne e osso, mesmo com o Espírito Santo, eles falhavam também, eles não acertavam em tudo, mas mesmo a partir de tudo aquilo que eram questões pessoais deles, eles vivem autenticamente o modelo de Jesus de se fazer
viver e experimentar a igreja. Aquilo que Jesus experimentou com os discípulos, agora a igreja de Atos, ela vai experimentar. E é isso que Atos 2 nos sinaliza de uma forma muito maravilhosa. A gente pode ler Atos 2 se lembrando imediatamente do que Jesus viveu com seus discípulos, etapas antes, não é? Eles se dedicavam aos ensinos dos apóstolos, em Atos 2, final do capítulo 2. Os ensinos dos apóstolos eram as palavras de Jesus, eram os ensinos que Jesus ensinou, é aquilo que a gente leu antes. Jesus falou, ensinem as minhas ordenanças. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos. Eles se dedicavam à comunhão. A gente não vai ver no Evangelho assim, um versículo dizendo assim, e Jesus e os discípulos se dedicavam à comunhão. Não está escrito, mas eles viviam isso o tempo todo. Jesus e os seus discípulos, antes já, se dedicavam à comunhão, ao partir do pão e às orações. A gente está falando de convívio íntimo. Nós estamos falando sobre mutualidade, sobre um participar na vida do outro. Em meio a eles havia temor, experimentando juntos os feitos de Deus. A igreja é um lugar para isso. Os discípulos passaram isso de primazia, de primeira mão. Quando eles viam os sinais acontecendo, eles louvavam, adoravam a Deus. Isso acontece tempos antes de Atos, eles já estavam vivendo igreja. O que a igreja era para viver? Temor a Deus por ver Deus agir, por ver Deus se manifestar, por ver Deus se revelar e fazer a sua grande obra, não é? Eles se mantinham unidos, atentos às necessidades alheias. Um caminho agora que, segundo aquilo que Jesus trouxe, é um caminho de amor e dedicação ao outro, é altruísmo, não é egoísmo mais. É a partir disso tudo que isso tudo evolui e acontece. Assiduamente eles se reuniam, participavam da vida uns dos outros, adoravam a Deus e em meio a tudo isso, eles alcançavam e impactavam pessoas. Eram igreja autêntica de Jesus. Você percebe que a igreja autêntica de Jesus, ela não tinha estrutura, ela tinha gente junto, unida no mesmo propósito, mas era para valer. Isso não significa que era uma bagunça, isso não significa que não tinha propósito, não significa que era tudo jogado. É que ela estava canalizada naquilo que ela tinha que fazer. Isso não depõe contra as outras coisas que nós articulamos como igreja, elas vêm para servir ao mesmo propósito. Não tem problema você ter estrutura, mas a estrutura deve servir àquilo que prioritariamente faz da igreja ser igreja. Porque a igreja de Jesus, essa igreja que tem um dono, e essa igreja que vive igreja do jeito de Jesus. E é isso que a faz autêntica, não é? E o último ponto que eu destaco aqui, a igreja biblicamente autêntica será tentada a abrir mão de sua autenticidade o tempo todo. Se a igreja ela é autêntica, se ela está preocupada com isso, ela vai ser tentada a isso o tempo todo. Por quê? Porque ela está num mundo que, segundo a carta de João, a primeira já nos diz, jaz no maligno, e o que não se alinha à vontade de Deus, à vontade de Jesus. Jesus já menciona nos evangelhos que o mundo ele é totalmente contrário à sua vontade. O mundo não está interessado na vontade, no propósito do reino, o mundo ele é contrário a Jesus. Então, se a igreja está presente no mundo que é resistente a Jesus, desafios para se viver a autenticidade bíblica da igreja vão se levantar para a igreja que procura ser autêntica o tempo todo. E o curioso disso é que a gente vai ver, e vocês seguirão vendo extenuamente aí nos próximos dias ainda, enquanto estão olhando Atos, é que já Atos dos Apóstolos nos mostram isso, claramente. Porque a gente vai ver, a partir dos primeiros capítulos de Atos, por exemplo, que a igreja ela sofre grande pressão de outras pessoas. Atos capítulo 4. Outras pessoas, e não era gente do Império Romano, não era gente de outros povos, de gente dos gentios, gente de dentro do sistema religioso da época da igreja. Começaram a pressionar, por quê? Porque houve um milagre, o milagre ele não seguiu o rito da expectativa daquilo que eles achavam que devia ser, o milagre reafirmava o caminho dos apóstolos, os discípulos de Jesus, esses homens começam a ser pressionados, Atos capítulo 4. A igreja começa a sofrer pressão sobre modismos, porque existia algo genuíno na igreja de Atos, atenção para com o outro, as necessidades ali, era uma coisa legítima, Atos nos mostra isso.
Mas eis que surgem duas pessoas, um casal chamado Ananias e Safira, que vão usar de algo legítimo para transformar isso numa moda, para trazer visibilidade para eles. Eles não estão preocupados no brilho de Jesus, na história de Jesus, no propósito do reino para pessoas. Eles estão querendo inflar o ego deles dentro de uma igreja que está buscando ser verdadeira. Atos 5 nos mostra isso. Atos 6 vai nos mostrar que existe uma pressão do egoísmo humano visando o interesse humano em prol dos seus, quando as viúvas gregas começam a ser desfavorecidas. A igreja precisa inclusive reagir. Por quê? Precisa um grupo ser definido, ser organizado, porque afinal de contas, começam a haver alguns preferidos e alguns preteridos, alguns desfavorecidos, outros desfavorecidos. Atos 6, a igreja começa a enfrentar isso. Começa-se a haver a pressão de se negar e abrir mão do que se acredita. Quando Estevão vai depor ali diante dos religiosos daquele tempo. Ele prega e ele é exposto a tudo isso. Aqueles homens do sistema religioso daquele tempo, eles enfatizavam, olha, parem de falar no nome, para de falar de Jesus. E existe essa pressão, e aqueles que se mantêm fiéis vão sofrer duras perseguições, começam-se a haver perseguições de todos que não querem viver igreja autêntica segundo Jesus. A gente vai ver em Atos 8, a grande perseguição que se dissipa por aquela igreja. Começam a haver pressões de homens que querem usurpar a igreja para proveito próprio. A história de Simão, o mago. Filipe vai para Samaria, sinais e maravilhas. Ele olha para aquilo, mas ele não se encanta com o poder de Deus em prol do reino de Deus crescendo. Ele quer lançar mão daquilo para proveito próprio. Ele quer fazer parte daquilo, mas não para glorificar Deus. Ele quer ter parte naquilo para continuar uma história de hegemonia que ele tinha sobre aquelas pessoas lá. Pressões de causas erradas. A gente vai ver a história de Paulo no capítulo 9. Paulo que estava fazendo atos profundos naquela realidade. E ele estava achando que ele estava servindo ao propósito a Deus. E ele precisa ser parado pelo próprio Jesus no caminho de Damasco. Ele precisa ser corrigido ali, porque a igreja estava sofrendo duras custas, por conta de causas que estavam erradas. Pressões ainda por questões que ainda não haviam sido plenamente compreendidas, quando a gente vê Pedro tendo que amadurecer, porque ele mesmo não estava aberto ao anúncio aos gentios. Embora Jesus disse para se fazer discípulos de todas as nações, na grande comissão, na hora de alcançar Cornélio e a família lá em Atos 10, é preciso haver uma grande movimentação para que Pedro não se perca nesse caminho de obedecer, de ser coerente com tudo aquilo que ele já tinha recebido, ele já tinha experimentado e que prosseguia por ali. Você percebe como a própria evolução de Atos mostra que enquanto uma igreja ela está buscando ser autêntica conforme o que Jesus deixou, ela vai ser pressionada o tempo todo a abrir mão dessa autenticidade por fatores externos, por fatores de pressão, por fatores de ondas, de manobras, de tendências, de expectativas humanas do lado de fora, não é? Mas a partir disso nós vemos que apesar dessas questões humanas diferentes da mentalidade do dono da igreja, não é? Essa igreja ela não abriu mão da sua autenticidade, porque ela estava em total submissão e dependência do Espírito Santo. E é uma igreja que caminhando nessa direção, ela pôde manter-se a sua autenticidade, mantendo-se fiel a Jesus. E aqui a gente vê a vantagem de uma igreja autêntica e focada como a de Atos. A de saber reagir corretamente quando cada pressão dessa vem contra a sua autenticidade de ser igreja de Jesus, ela buscar o caminho de se corrigir, de se adequar, de reagir de uma forma correta. Isso na direção do Espírito, vivendo o propósito de Deus e vencendo como lição para a gente que está aqui nesses dias olhando esse texto. Gente, trazendo aplicações para a gente à luz disso que a gente viu aqui, visando essa nossa época, esse nosso tempo, nesse mesmo objetivo de alcançar uma igreja biblicamente autêntica. Nós precisamos ter nosso foco certo no dono da igreja, que é Jesus. Precisamos conhecer Jesus. Precisamos se lembrar de tudo que Ele é, inclusive
Nós precisamos ser doutores e especialistas em Jesus. A gente que está o tempo todo com o celular na mão, vendo mensagens, vendo recortes, conhecendo músicas, cantores, letras, a gente precisa saber como o nosso Senhor pensa. A gente precisa saber quem o nosso Senhor é. A gente precisa saber o que Ele espera. A gente precisa dominar e exercer a missão que Ele deixou para a gente exercer. Nós precisamos ser peritos em Jesus. Porque é a partir daí que a gente vai andar na harmonia do que a igreja deve ser. Como Hebreus 12:2 vai dizer, nós precisamos, como nunca, num tempo de tantas distrações, nós precisamos andar com os nossos olhos fitos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Nós precisamos entender que Ele é o nosso mestre e como bons discípulos, nós não podemos tirar os olhos dele o tempo todo. Mas como pastor, se Jesus ele não é materialmente, ele não está encarnado nesses nossos dias, ele não está aqui diante de nós. Nós precisamos dominar a realidade, a palavra bíblica, as escrituras. Nós precisamos, todos nós, nos dedicar de uma maneira perseverante e persistente à fé, à piedade, à busca por Deus, olhando para Jesus como modelo. E convivendo juntos, é o que eu sempre digo lá na igreja. A igreja, ela marca a presença de Cristo na terra. Às vezes, a gente lê a palavra de Deus, mas quando a gente chega num lugar onde existem inúmeras pessoas desejando ser iguais a Jesus, fica mais fácil de ver Jesus na vida de uma outra pessoa. É fantástico quando você está convivendo com a igreja, com alguém da igreja, e você vê essa pessoa tomando uma atitude, essa atitude te chama a atenção, você fala assim, puxa, isso é bacana, puxa, isso é tocante. Aí no mesmo instante o Espírito vem e te mostra, mas não é ele, não é ela, é Jesus na vida dele, é Jesus na vida dela. Como igreja nós experimentamos isso, porque o mesmo Espírito que habita nele e nela e faz ele e ela olhar para Jesus e ser como Jesus, essa imagem de Jesus está disponível para que eu acesse, me inspire, não naquela pessoa em si, encarnada, aquela pessoa de carne e osso, mas em quem ela está buscando ser como Jesus. Isso é algo que a gente vive na realidade da igreja. Mas isso conta sobre nós termos os nossos olhos fixados em Jesus. Precisamos olhar, dominar Jesus pensando nele como o nosso mestre, como o nosso alvo, como o novo Adão, que eu sempre falo lá na igreja. Nós não devemos agir como carnais, crentes carnais. Crente carnal é crente que vive segundo a mentalidade do velho homem. O novo homem, a nova criatura em Cristo é aquela que nós devemos ser segundo o novo Adão, que é Jesus Cristo para nós. Ele é o parâmetro, ele é a referência. Alguém na internet, alguém no meu celular pode ser alguém de grande proveito para me edificar, desde que essa pessoa esteja comprometida com Jesus. Mas você percebe como essa construção, essa percepção de quem Jesus é como teu Salvador, como teu Senhor, como teu Mestre deve estar muito cristalina na sua mente? Tudo isso para que você seja servo da igreja que Ele está edificando. Como 1 Coríntios 3 vai dizer para a gente, para que nós sejamos bons servos, bons cooperadores. Jesus disse, olha, edificarei a minha igreja. Essa igreja, a partir dele, é uma igreja que vai sendo construída ao longo da história. É uma igreja que marca a ação do reino no mundo, uma igreja que é fundamentada nele. É uma igreja que vai sendo construída há 30 anos aqui na cidade, por meio desse ministério, por meio dessa igreja, por meio dessas pessoas. Você é bloco eficiente nessa edificação espiritual quando você olha para Jesus e você está alinhado à pedra angular. Quando ela é a tua referência de quem você deve ser. Isso impacta e marca a tua vida de discípulo, mas isso também amplia e expande na realidade de igreja, que você vai ser junto dos teus outros irmãos aqui no convívio, no agregamento, na caminhada em comum. Mas você precisa estar alinhado à pedra principal o tempo todo. É algo que você deve pensar. E tudo isso, amando e cuidando da igreja dele em amor e submissão a ele. E meus irmãos, isso é algo que todos da igreja devem viver. Não é o pastor da igreja, dedicadamente, exclusivamente e unicamente.
às vezes, por conta das nossas funções, das nossas lideranças, dos nossos ministérios, muitas pessoas vivem nesse nosso tempo como se o pastor ele fosse o grande comunicador, o grande personificador da igreja, pura e simplesmente, e a boa parte da plateia simplesmente vai corresponder a alguns comandos, alguns atos, mas a igreja é esse corpo vivo. O cabeça da igreja é Cristo Jesus. O pastor é esse, o líderes cristãos de valor na realidade da comunidade, são esses líderes com o pastor, junto ao pastor, desses que vão mostrar, evidenciar, escancarar a vontade do dono da igreja o tempo todo. Mas você precisa ter esse compromisso de amor, de submissão ao dono da igreja, de conhecer, de implementar. Porque não é só o pastor da comunidade, não é só o teu líder do ministério, que deve ser a imagem de Jesus para que isso inspire a outras pessoas. Mas todos nós devemos servir em amor uns com os outros. Perceba que, principalmente vocês se aprofundando em Atos nesses dias, quando você lê Atos, você vê e sabe que os apóstolos distintamente estão ali servindo no seu ministério apostólico. Do ensino, das orações, da condução daquela comunidade. Mas eles não são protagonistas únicos, solos, individuais, em que uma grande massa simplesmente está ali acompanhando o que eles estão fazendo. Mas todos são igrejas de Jesus, porque todos estão ligados ao mesmo cabeça que é Cristo, que é o dono da igreja, que é o Senhor dessa comunidade. Precisamos ter nosso foco certo no dono da igreja que é Jesus. Precisamos nos lembrar disso o tempo todo, porque isso nos ajudará a nos alinhar às atitudes corretas conforme o dono da igreja que é Jesus. Precisamos ser a imagem de Jesus uns para os outros para que a gente faça a igreja de Jesus. Às vezes num dado momento, numa dada época, eu como um cristão comum, numa comunidade minha da qual eu pertenço e participo, eu posso de algum momento começar a olhar para pessoas ao invés de olhar para a pedra angular, posso começar a me desalinhar no processo. Mas você, irmão, que persevera unânime, que ora, que caminha junto, que divide o pão, que se importa, que ama, você é aquela palavra de mutualidade, você é aquela palavra, aquele eixo de conexão, de proximidade, para dar a referência ao qual eu, como crente comum da minha comunidade, devo me retornar. Alinhado à pedra principal, ao dono da igreja, que é Jesus Cristo. Isso é, de fato, viver a igreja do jeito correto. Nós precisamos ver e rever constantemente sobre o nosso jeito de ver, viver e experimentar a igreja de Jesus. Nós temos diferenças culturais, isso é certo. O jeito com o qual uma igreja ela experimenta a caminhada do reino não vai ser idêntica a uma outra igreja fiel que está ali numa outra esquina, às vezes numa outra denominação, às vezes num outro propósito, assim, crentes fiéis que estão em outras igrejas locais, mas você vai ter distinções. Mas o que não pode se haver é projetos que estão ligados a outros nomes que não são o nome de Cristo Jesus. E isso destaca, isso evidencia o quanto todos nós precisamos o tempo todo estarmos olhando para Jesus e se lembrar do jeito de como Jesus viveu a igreja, implementou a igreja. Porque eu volto a dizer, esse modelo ele é atemporal. Você pode ter hoje ar-condicionado, você pode ter elevador, você pode ter prédios de níveis diferentes ou térreos, não importa, coisas vão mudar. Você pode ter algumas linguagens um pouco diferentes, porque às vezes você está no centro da cidade, às vezes você está no contexto periférico. Você pode ter alguma coisa que pode diferenciar um pouco por conta da construção, da história das pessoas, do legado que essas pessoas atuais receberam. Sim, mas o que não se pode perder é a essência da igreja do jeito que Jesus a deixou para ser. E aí nós precisamos conhecer, se lembrar, se esforçar e se empenhar pelo jeito certo de ser igreja. Defender a prática de igreja que Jesus nos deixou para viver. Isso é muito complexo nesses nossos dias. Nós não estamos falando de cada um vender as suas casas e todo mundo vir morar na igreja. Nós não estamos falando de segunda a segunda você está na casa do irmão. Tem muitas coisas que modernamente mudaram, nós não temos condições de vivê-las segundo aquilo que Jesus viveu com os discípulos ou que Atos experimentou. Mas nós não podemos esquecer
das matrizes das quais Jesus experimentou a igreja. A igreja de Jesus é gente junta que caminha num propósito só. E estão juntos de verdade. Não é só sobre dividir um momento de liturgia e de culto juntos. É se importar, é fortalecer um ao outro, é se dedicar um ao outro, é ter dedicação que vai além de você mesmo, do seu próprio interesse, da sua própria visão, visando o outro, visando a edificação mútua. Porque é para isso que Jesus chamou homens para estarem juntos, é por isso que Jesus os ensinou a viver isso, para depois fazerem isso lá, na época de Atos. Nós precisamos estar juntos num só propósito, num só coração, segundo um só Senhor, segundo um só cabeça, ensinando os mesmos ensinamentos, obedecendo às mesmas ordenanças, apontando, lembrando as palavras do nosso Salvador o tempo todo uns para os outros, porque nós precisamos disso. Aquilo que você experimenta em obediência, porque você leu o Evangelho, porque você cultivou no seu devocional e você vem viver com outro irmão, estando na igreja, estando num grupo de WhatsApp, estando numa conversa de telefone, estando em algo que você vai fazer em comum, você está sendo um validador, um relembrador, um memorizador para ele daquilo que ele deve viver, porque você, de novo, o Espírito Santo nos conscientiza a todos é sobre Jesus, é sobre o nosso Mestre, é sobre o nosso Senhor, é sobre aquele a quem nós devemos ser iguais. Tudo isso envolve gente junta, tudo isso envolve gente que se dedica às palavras do Senhor. Tudo isso tem a ver com pessoas que estão olhando para Jesus de verdade. Não é botar um slogan bonito, não é botar um nome bonito na placa da igreja. Mas é sobre Jesus ser o centro da nossa atenção o tempo todo, a todo instante. Não é? Sobre o jeito certo de experimentar a igreja. A gente vê que Jesus, ele não está simplesmente interessado em ser um comunicador. Jesus comunica, mas Jesus está formando homens. Jesus está discipulando homens para que eles sejam discipuladores e continuem a discipular, porque daqui a pouco Jesus vai estar ao lado de Deus, mas aqueles homens continuam o propósito. Jesus deixa claro as suas ordenanças, Jesus envia o Espírito que vai lembrar das palavras dele para que as palavras estejam vivas nas nossas mentes. Mas é uma palavra que vão estar vivas na mente de cada discípulo, não é só na cabeça daquele que está comunicando. O propósito de cada um pertencente participante da igreja de Jesus é de viver Jesus na sua própria pele, de lembrar as palavras de Jesus, de ser lembrado por meio da vida dos outros, mas de lembrar aos outros por meio da sua própria vida também. E a partir disso, daquilo que nós vemos em Atos 2, daquilo que nós lemos sobre Jesus e os discípulos, daquilo que nós percebemos sobre essa prática de ensinar, de ser ensinado, de tocar, de ser tocado, de participar da comunhão, a comunhão que é ter em comum. Nós temos em comum porque congregamos na mesma nave, no mesmo templo, no mesmo ministério. Temos a mesma caminhada, alguns com 30 anos, alguns com 15, mas, o que nos une é mais profundo ainda, porque nós estamos olhando para o mesmo Salvador. Nesse ano, nessa época, em meio a tantas tendências e influências do nosso tempo, nós estamos em meio a tantas vozes querendo ouvir com precisão, a não deixar de ouvir a voz que nós devemos ouvir de fato. Em meio a tantos ruídos, barulhos e vozes e comunicações, nós não queremos deixar de entender o que Jesus está dizendo. O que Ele está nos colocando como propósito para ser, para viver e para experimentar nesse nosso tempo. Isso vivendo a autenticidade. Porque em tudo isso que eu estou dizendo e apontando, tem a ver com quem Jesus é, com o que Jesus tem, com o que Jesus valoriza, com o que Jesus deseja. Formatos podem ser diferentes em 2026, mas Jesus, que é o cabeça da igreja em 2026, ele se importa pelas mesmas coisas que ele se importou e valorizou quando ele estava aqui na terra entre os seus discípulos. A atenção ao próximo, o amor ao Pai, a primazia do reino, a glória de Deus, o viver para Deus, o viver o propósito desses dias enquanto a redenção não se consuma, é o mesmo Senhor, é o mesmo Jesus, é a mesma história, é a mesma salvação, é a mesma projeção para a vida.
O jeito autêntico de viver igreja é viver segundo Jesus nesses nossos dias. Hoje a gente não tem condições de sair vendendo tudo, fazer um grande acampamento para sempre, até Jesus voltar ou até quando a gente morrer. A gente não pode fazer isso. Mas isso não significa que a gente vai pensar e entender que o nosso jeito de viver igreja é segundo as trends, segundo as igrejas, muitas igrejas que estão se afirmando igrejas nas redes sociais. Tem muita igreja vivendo propósitos, prioridades, alvos nesses nossos dias que não tem a ver com as prioridades de Jesus nesse nosso tempo. Às vezes, esteticamente, elas vão ser muito atraentes. Às vezes, para os nossos olhos e ouvidos e sentidos, vai aparecer muito convidativas, ideias muito convidativas. Mas enquanto a gente gastar energia naquilo que não tem tanto valor, a gente está deixando de empregar o nosso foco para aquilo que tem valor para Jesus nesses nossos dias. E uma igreja autêntica é aquela igreja que está pulsando o mesmo coração de Jesus. Você entende a importância do que nós estamos vendo sobre se voltar a Jesus, entender Jesus e experimentar Jesus no que Ele quer? Pastor, nós devemos ler Atos 2 e tentar aplicar para hoje? Sim. Como nós vamos fazer? Cada igreja vai entender a forma de viver e fazer isso. Mas isso é um grande desafio num tempo em que as pessoas estão urbanamente tão aproximadas fisicamente, mas estão tão isoladas. Não é sobre você pegar sua malinha e morar na casa do irmão. Mas as pessoas hoje em dia, elas sequer se abrem. Elas sequer contam as suas lutas para que o outro ore por elas. É uma luta dos nossos dias. Quantas vezes você já ficou sabendo que o irmão estava passando por um perrengue danado, daqueles terríveis? E quando você já soube, ele já tinha sofrido um monte. E você ficou sabendo muitas vezes por um acaso. Porque as pessoas estão muitas vezes nesse modo de vida de demonstrar aquilo que a rede social tenta ensinar, de que o mundo bonito é um mundo em que tudo dá certo, onde todo mundo é perfeito, onde ninguém erra, onde ninguém falha, onde ninguém tem problema. E todo mundo se esconde atrás dessa imagem e mata a mutualidade que a igreja deve ter. Porque a igreja não se fortalecerá se você estiver cheio do Senhor e o teu irmão do lado estiver fraquíssimo. Porque você não se interessa em compartilhar, ou ele não se interessa em se abrir para participar e ser nutrido do corpo do qual os dois participam e têm parte em comum. Se a comunhão não acontecer, não faz sentido. Eu sempre falo muito lá na igreja, a gente compartilhou bastante. As pessoas vivem hoje uma realidade muito dura nesses nossos dias, irmãos. As pessoas, muitas delas chegam ao desigrejamento e elas começam a se desigrejar dentro da igreja. É quando às vezes a pessoa ela vem e participa de um momento tão sublime como a ceia do Senhor, e é como se ela dissesse assim, olha, aqui é só eu e Deus. A pessoa nem olha para o lado, a pessoa nem sabe o nome do irmão direito, a pessoa nem se interessa por quem está ali convivendo na mesma igreja com elas às vezes há 5, 10 anos. Não é sobre você ser melhor amigo de todas as pessoas da igreja, mas você tem que amar. Você tem que pensar que conforme te for possível, você tem que ser próximo desse corpo. Você tem que ser interativo com ele. A igreja de Jesus é assim. Jesus sabia muito bem quem eram os seus discípulos. Jesus os amava, Jesus dava suporte a eles, Jesus caminhava com eles. Não importa como isso exatamente, no nosso tempo a gente vai entender como isso funciona bem. Mas nós não devemos abrir mão desse estilo autêntico de ser igreja de Jesus, que é gente que caminha debaixo da direção do dono da igreja. Gente que se importa em experimentar aquilo que ele falou. É assim que a igreja é. Não é porque Jesus não tinha opções. Quer saber como que eu vou fazer? Deixa eu separar 12 homens, acho que pode dar certo. É o jeito que ele implantou a igreja para ser. E nesse tempo de tanto individualismo, de tanto mundo privado, privatismo, está todo mundo meio que bolhado. A gente está junto, mas você do seu lado, eu do meu lado. A gente precisa se abrir ao cuidado mútuo. A gente precisa ser um corpo de verdade. A gente precisa se dedicar ao dono da igreja, mas a gente precisa entender que na lógica do reino de Deus, não existe esse isolamento vertical entre que só eu e Deus. Deus ele manifesta a sua graça, a sua bondade, a sua misericórdia no mundo por meio do horizontal que é o corpo, que é a igreja. E nós precisamos estar sensíveis, nós precisamos desejar por isso, se empenhar por isso. Uma das expressões que nós lemos, que é belíssima aqui de Atos, eles se dedicavam
Dedicar é botar empenho, é botar força, é querer, é estar ali de verdade. Não é só um corpo presente, uma hora, um momento em que você olha no relógio e fala, está na hora de daqui a pouco já ir para casa. Mas é você falar assim, Deus me colocou aqui, existem propósitos, existe uma missão para mim como discípulo. Mas essa missão ela é muito mais profunda e profícua quando eu estou associado dos meus irmãos que me fortalecem para a missão enquanto eu fortaleço eles. E o mesmo Espírito faz isso acontecer de uma forma belíssima quando nós estamos suscetíveis a esse modelo autêntico de igreja de Jesus acontecer e ser. Mas nós precisamos saber disso porque o nosso tempo ele é avesso a isso. Ele é o tempo de, deixa eu pagar minha conta, deixa eu pagar meu boleto, meus objetivos. O povo dessa época vive majoritariamente só como se Jesus não fosse voltar, como se a eternidade não existisse, como se a vida fosse só para o aqui e agora. E vivem buscando o preenchimento da vida, a plenitude da vida nesses dias daqui que vão passar. Talvez você, como eu, tenha percebido como cada vez o tempo está passando mais rápido. Esses dias eles são fugazes, eles estão indo embora. E chegará o dia em que nós viveremos cada bom propósito das promessas de Jesus que nós cantamos, que estão reservadas para nós. Isso não significa descaso com a vida daqui. Porque nós somos chamados para glorificar ao Senhor. Glorificar ao Senhor é o índice máximo de dedicação, de excelência, de comprometimento, de tirar o melhor que você pode viver nesses dias. Mas de uma vida para Deus, uma vida conforme o nosso mestre. O nosso mestre, ele viveu o seu propósito enquanto ele estava aqui da melhor maneira, visando o que era maior e que estava à frente dele. E o último ponto aqui que eu aplico também é, nós também teremos, acho que tudo que nós já vimos já demonstrou isso para a gente, nós também teremos e como teremos desafios para sermos igreja autêntica. E é bom a gente aceitar de cara, porque dói menos, e a gente se prepara melhor sabendo disso, na consciência disso. Gente, diante de tanta opção, diante de tanto pensador, diante de tanto formador de opinião, de tanto músico, de tanta banda, de tanto pregador, de tanta mensagem, de tantas vozes, de tantas possibilidades, opções, distrações, quanta influência, quantas ondas, quanta pressão social existem nesses nossos dias. Às vezes elas são explícitas, às vezes elas podem ser implícitas, sutis. Quantas tendências, modismos, coisas que se fazem como se fosse em nome de Jesus e para Jesus, mas Jesus olha para isso e fala, não tem a ver com o que eu vivi com os meus discípulos, com aquilo que a palavra de Deus vai nos sinalizar também. Veja, não é sobre a gente virar retrógrado e viver como se vivia no primeiro século, mas é entender o que estava na prioridade de Jesus naqueles dias e interpretar para esses nossos dias e resistir a tudo aquilo que vai querer abalar isso, atrapalhar isso, não é? Teremos desafios também, vão haver, e a gente precisa se preparar diante dessas pressões, tentações. Vai dar, e como vai dar a sensação assim, mas viver próximo às pessoas dá trabalho. As pessoas falham muito, pastor, falham. Elas falham mesmo. E você é gente, e você faz parte desse grupo chamado pessoas. Você também falha. Jesus não escolheu homens perfeitos para ir conviver com eles. Eles deram trabalho para Jesus, mas Jesus não desistiu deles. Depois, quando Jesus foi para a cruz do Calvário, eles até desistiram, eles até debandaram. O que Jesus fez? O que o mestre fez? Jesus falou assim, deixa eu começar de novo. Agora o Calvário já foi consumado, deixa eu separar outros, deixa eu mudar de CEP, deixa eu achar outros 12 que não vão falhar. Jesus foi lá atrás deles, Jesus foi lá amá-los, Jesus foi lá provocá-los. E diante dessa provocação de amor, diante desse resgate, esses homens voltam e vão ser a igreja referência para nós em Atos dos Apóstolos. Esses homens têm jeito. As pessoas do nosso tempo, elas têm jeito. Não significa que vai ser fácil. Não significa que não vai ter trabalho. Não significa que não vai ter desafio. Vão haver desafios. Mas nós precisamos ser a igreja autêntica de Jesus. O dono da igreja, ele quer que a gente se importe.
As pessoas do nosso tempo se importam? Se importam. Se importam muito consigo mesmas. Mas a igreja, os 2 mandamentos que Jesus, o dono da igreja, evidenciou, tem a ver com Deus e tem a ver com o próximo. Não significa que você vai viver em descaso com relação a você. Mas é que quando a gente centraliza Deus, e quando a gente obedece sendo bênção na vida do outro, a gente é cuidado por um corpo que Deus colocou na terra para nos abençoar. Ninguém vai ficar desamparado. Ninguém vai ficar abandonado. Porque ele disse, eis que eu estarei com vocês até a consumação dos séculos. Quando Jesus disse isso, Jesus falou que ele iria para o Pai, mas enviaria o Consolador. Mas ele também disse que estaria conosco. Espera aí, mas está todo mundo então, né, tentando trazer o entendimento aqui. Então Jesus está presente por meio da igreja. Ele é o cabeça da igreja. Ele é desse corpo do qual é representado, a igreja representa, ele é o cabeça e os membros, o pé é protegido quando a mão cuida dele, o tronco, os membros, é um corpo que visa o cuidado mútuo. Todo mundo se importa com todos porque fomos colocados no mesmo contexto para que todos sejam cuidados, abençoados e sejamos instrumentos de agregar outros nesse grande propósito da qual Ele nos coloca para viver. Não é? A vantagem é a gente saber que tudo isso vai acontecer e diante dos desafios a gente entender. Vão haver desafios para que a gente deixe de ser autêntico. Vão haver desafios para que a gente deixe de ser fiel aos princípios do dono da igreja. O dono da igreja quer ver o povo junto. Ah não, você pode ser igreja, você pode assistir a maioria dos cultos aqui online de casa. Você não precisa estar no meio de um monte de gente problemática, gente que dá problema, gente que dá trabalho para você. Não, você não precisa se envolver tanto. Não, só entrega só um pouquinho. Não, eles não vão cuidar de você. Não, eles vão falhar com você. Não, mutualidade, contar seus problemas, confessar seus pecados para que o outro, para que isso seja cura, para que isso te abençoe. Não, ora e se resolva com Deus. Não, vai com Deus porque vai dar tudo certo. São desafios do nosso tempo. Frases ocultas ou verbais que são ditas, são repetidas, às vezes pela boca das pessoas ou pela nossa própria consciência egoísta, que às vezes quer evitar o sofrimento, mas por causa disso se priva do cuidado e da forma autêntica de ser igreja de Jesus. Às vezes, tudo isso é tão desafiador porque a gente não vive toda essa história como a gente deveria viver. Sabe? E todos nós devemos nos importar em pensar assim, olha a importância do meu compromisso em ser como Jesus Cristo. Se você for como Jesus Cristo, se você for bom servo, bom edificador da igreja dele, se você for bom discípulo, você não vai sair ferindo pessoas. Quando alguém dividir uma carga com você, você não vai ter irresponsabilidade diante daquilo que te foi confiado, mas você vai amar, você não vai criticar, você não vai censurar, você vai orar, interceder por aquela pessoa. Você vai tornar a vida dela mais fácil, porque você está sendo como Jesus. Você não está sendo como o antigo Adão. Você está vivendo a igreja segundo ela deve ser. Não é uma igreja onde todo mundo, muita gente acabada por trás de uma máscara que parece que está tudo bem na vista. Não, é uma igreja que quando a gente sofre, quando a gente está difícil a vida, a gente compartilha. Quando a gente precisa de oração, a gente precisa de oração. Quando a gente está festejando, está rindo, está feliz, a gente vai celebrar juntos. Mas é uma igreja de gente de verdade. De gente que está sendo verdadeiro, porque em Cristo nós não devemos ter máscaras. Nós devemos ser sinceros, abertos ao cuidado do qual a igreja autêntica vai ser. Essa é a igreja de Jesus. Eu termino minha fala aqui nessa noite colocando uma ideia aqui. Ser uma igreja autêntica de Jesus é uma escolha? Eu vou responder, depende. Para o fiel discípulo de Jesus não é uma escolha, é um caminho único. Se você se vê como um discípulo atento de Jesus e interessado em seu mestre, é a única opção. Não dá para ser uma igreja parcial, não dá para ser igreja. Eu digo isso porque assim, nós estamos falando de igreja, mas enquanto eu falo igreja, você tem que se ver nessa palavra igreja. Porque quando a gente pensa só no grupo, às vezes a gente transfere para os outros.
A gente pensa assim, os outros que tem que ser, os outros que precisam ser, é sobre eles, eu estou só juntinho ali, não, é sobre exatamente você. Mas o pessoal não está fervoroso como eu gostaria que tivesse, então vai você ser a chama que vai aquecer todos eles, amando, se importando, orando, cuidando, se dedicando a eles. Mas não são abertos como eu gostaria que fossem, vá se abrir, vá criar ocasião para isso. Mas não correm atrás de mim, corra você atrás deles. Vá ser força, mas não estão me fortalecendo, mas vá fortalecê-los. Pastor, mas eu não tenho força, mas não é sobre a sua força, é sobre a força de Jesus. É a força de Deus por meio da sua vida, vá ser igreja. Porque é o único caminho, é a única opção de ser autênticos, de ser fiéis aos princípios de Jesus. Foi o que Jesus ensinou, foi o que Jesus viveu, foi o que Jesus falou para a gente fazer e experimentar também. Talvez você seja alguém interessado em Jesus e atento à importância de ser autêntico e discípulo, e bom discípulo e servo, e boa igreja de Jesus. Mas pode acontecer, gente, de talvez você, em meio a tantas vozes, em meio a tantos modelos, em meio a tantas possibilidades e opções, se verem num quadro de distrações. A reflexão dessa noite não é para dizer, puxa, como você está errado, você não tem se importado nem vivido a autenticidade de se importar e dedicar pelos outros como a igreja autêntica deve visar, deve pretender. Mas isso aqui serve de alerta para que a gente corrija a rota, para que a gente se ajuste ao propósito, aos princípios do nosso mestre. A gente pode fazer muitas coisas do ponto de vista humano, social, organizacional, podemos, mas elas são secundárias. O principal, a essência não pode faltar, que é vida a vida, gente com gente. Devemos buscar, devemos alcançar, devemos acolher, receber pessoas, amém, mas tudo isso começa a partir do impacto que primeiro a gente experimenta intensamente aqui dentro, desse contexto chamado igreja. Porque a continuidade disso, Deus acrescenta. As pessoas se impactam de ver o que está acontecendo aqui dentro. O ser humano foi feito para viver isso, e quando ele vê isso acontecendo, isso irá atrair outros a buscarem pelo mesmo. E nessa ocasião de aniversário, se às vezes você para e se vê em meio a distrações que fazem parte disso tudo, esse é um tempo de você orar, colocar-se diante de Deus e dizer, Senhor, eu olho os discípulos, eu entendo Jesus em meio a eles, eu entendo a igreja de Atos, eu entendo essas premissas, esses princípios do qual a igreja acontecia a partir dali como base, como ponto de partida, e eu vou dedicar em ser essa igreja, eu vou correr atrás, eu quero que os outros depois corram atrás de mim, mas eu vou ser o primeiro a correr atrás. Eu vou me dedicar, eu quero que os outros se dediquem mais, mas eu vou ser primeiro essa imagem da dedicação, porque eu vou ser igual ao meu mestre Jesus. Eu não vou ficar esperando primeiro fazer para mim, para que depois eu faça a eles, porque o meu compromisso é com o mestre, não é com as pessoas. Se todos forem ficar esperando o primeiro fazer, ninguém fará nada. E todo mundo não viverá a autenticidade do que a igreja deve ser. Então se dedique em conhecer mais Jesus, conhecer Jesus como afinco, o dono da igreja, como você deve ser, em exercitar, se lembrar, memorizar sobre o jeito que Ele deixou para a gente viver e ser igreja. E diante dessa mesa tão ampla de distrações que a vida moderna nos dá, a qual encaramos todos os dias, de vida, redes sociais, mundo comum, pessoas, o convite é dado a todos nós a sermos autêntica igreja de Jesus, autêntica igreja bíblica de Jesus, sabe? Igreja que não é só um rótulo, mas igreja que vive conforme o dono dela. Igreja em que todos estão buscando viver tudo isso da melhor forma possível. Estão se impactando com o Mestre para impactar sobre os outros aqui dentro e a partir desse corpo alcançar tantos outros que precisam ser alcançados. Vivendo autenticamente o que Jesus nos ensinou para viver, sendo fiéis àquilo que Ele nos deixou como princípios para viver. Feche os seus olhos, vamos orar nesse instante. Pai, nós agradecemos pela Tua palavra. Senhor, nós agradecemos pelo exemplo que Jesus nos deixou a partir da própria vida. Antes de ir à cruz do Calvário, representar uma vida em comum de ensino, de aprendizado, de amor, de dedicação, vida em comunidade, vida em participação direta um na vida do outro, vida do cuidado, vida da dedicação um ao outro. Jesus viveu e ensinou isso a partir de si mesmo aos seus discípulos. A Tua palavra registra isso como referência para nós.
A tua palavra ainda aponta uma igreja, um primeiro momento aquecido, efervescente, em que uma igreja, de uma maneira muito linda, viveu isso intensamente. E hoje, 2026, em Calcaia do Alto, Osasco, São Paulo, Brasil, o mundo, Pai, em si, existem muitas coisas diferentes. Existem desafios. Existem coisas que são diferentes nessa nossa época, cultura, geração, é real. Mas a igreja que nós devemos viver ainda deve ser a igreja segundo o teu Filho Jesus, porque Ele é a pedra angular, Ele é o dono, Ele é o mentor desse grupo de pessoas que são agrupadas por meio da sua obra salvadora para viver o reino aqui agora, nesses dias na terra. E nós devemos olhar, Pai, para o teu Filho Jesus, nos nutrindo dele, da imagem, do exemplo dele, e praticando, exercendo isso a partir daqui de dentro, desse ambiente acolhedor, gostoso, de casa, da comunhão, do respeito, da dedicação, do carinho, do se importar, do cuidado uns com os outros, para que, Senhor Deus, a beleza disso, Senhor Deus, forme cada vez mais e mais e mais novos discípulos, aqui dentro. Enquanto novos discípulos são forjados aqui dentro, outras pessoas são alcançadas como impacto direto dessa beleza que o Senhor está promovendo aqui a partir de dentro para fora, pelo mundo adiante, não onde o Senhor nos coloca para viver a igreja, onde quer que a gente vá e esteja, Senhor Deus. Que isso seja uma realidade aqui em meio, Senhor Deus, a realidade dessa amada igreja completando o seu 30º aniversário. Pai, fortaleça esses irmãos continuamente, ó Pai. Reacenda-os no propósito, Senhor Deus, de se encantarem com essa primazia, com essa centralidade de Jesus, dono da igreja. Que cada crente aqui, Senhor Deus, quando olhar para o irmão, procure Jesus nas atitudes dele, entendendo que até aquilo que bonito é parte do Cristo que está representado na vida do seu irmão. Mas que cada um individualmente, Senhor Deus, tenha essa sede por Jesus, por vivê-lo na própria pele, a versão em si mesmo de Jesus, o Filho de Deus, um novo Adão, um homem espiritual, nova criatura, uma mente segundo Cristo, Pai, caminhando segundo o Espírito Santo de Deus, caminhando no Espírito, Pai, conforme o modelo de Jesus. Porque é assim que mostramos a Tua glória para o mundo. É assim que vamos nos igrejar cada vez mais aqui dentro e a partir daqui de dentro, Pai, diante de outros contextos aos quais convivemos com outros crentes, participantes da Igreja Universal. Sabe, Senhor Deus, é a partir daí que a gente vai mostrar a Tua beleza. E tudo isso começa a partir dessa família íntima que o Senhor nos faz ser em igreja local. Jesus teve a sua com os discípulos que depois se tornaram apóstolos. Essa igreja de Atos tinha dessa comunhão, dessa intimidade. Calcaia do Alto, a Igreja Batista aqui, vive isso a partir desses irmãos, uns de 30 anos nessa história, outros de 10, 15, 25 anos, um ano, não importa. O Senhor se uniu aqui para viver a beleza do reino. Reino de discípulos, reino de servos, reinos de uns participando na vida dos outros. Reinos de todos olhando para o Senhor, para o dono dessa história. Um reino de todos cuidando uns dos outros, porque é assim que representam o teu cuidado maior sobre a vida de todos que participam dessa realidade de corpo, de igreja, de família, de edificação espiritual que a igreja local é. Abençoe cada vez mais essa amada igreja. Abençoe o ministério do pastor Bruno, junto à sua liderança. Pai, a cada um que tem parte aqui, que cada um sinta a alegria e o prazer de servir cada vez mais com amor, olhando para Cristo. Que essa igreja seja abençoadamente, Pai, fortalecida cada vez mais no poder do nome de Jesus Cristo, o dono e Senhor dessa igreja. Que essa igreja viva autenticamente, segundo tudo que Jesus espera e deseja para ela cada vez mais. É assim que nós oramos e te agradecemos pela tua palavra. No nome santo de Jesus. Amém.